Sim, gente, eu já assisti Descendentes 5 em primeiríssima mão. Vocês acharam mesmo que eu não ia perceber. E vocês estão fazendo um ótimo trabalho. Porque, segura só a surpresa, a Disney me notou aqui em Descendentes 5 e eu tô surtando demais. Eu cubro Descendentes desde os primeiros filmes e a Disney me notar com Descendentes, sim, me deixou muito realizada e muito emocionada. Então eu estou surtando até agora e eu finalmente posso contar pra vocês tudo que eu achei desse filme. Será que os novos personagens estão interessantes? Será que a história honrou o legado de Descendentes? Será que as músicas são boas? Como a viagem do tempo de Chloe e Red bagunçaram aqui Aragorn? Teve homenagem ao Cameron Boyce nesse filme? Era o que o Carlos ia querer. Muitas perguntas eu sei, mas eu vou responder todas elas e além. Então só vem surtar aqui comigo e descobrir se Descendentes 5 é bom. O show é seu, princesa. Não é princesa, é só Red. Oi pessoas, e Coelho Branco, beleza? Eu sou a Made, sejam bem-vindos ao Dear Made e ao nosso vídeo de Descendentes 5. E como o filme lança no Disney Plus no dia 17 de julho, eu ainda não posso falar os grandes spoilers aqui desse filme, mas a nossa análise do vídeo de hoje vai ser bem completa. E não se preocupa que assim que o filme lançar lá no Disney Plus, a gente vai ter aquela análise completa, analisando o filme do início ao fim e aí com todos os spoilers. E olha, eu preciso começar esse vídeo com 3 grandes afirmações. 1. Descendentes 5 superou o filme anterior. 2. Descendentes 5 supera várias coisas aqui dentro da franquia de Descendentes. Sim, eu admiti isso. 3. Tem músicas nesse filme que entra aqui no ranking de melhores músicas da franquia. Pois é, a gente já desconfiava desse filme pelos trailers, a gente já tava surtando muito e vendo todo o potencial dele. E preciso dizer, esse filme supera ainda mais as nossas expectativas. Claro que o filme tem seus erros, tem os seus pontos baixos, alguns lugares que eles pecaram no desenvolvimento e alguns deslizes. Então calma, vamos aqui por partes que a gente tem muito o que fofocar. Pra derrotar um vilão, precisamos pensar como um vilão. E o filme começa de uma forma muito interessante porque a gatinha Jessie, filha do gato Cheshire de Alice, assume aqui como posto de narradora dessa história. Jessie, Quer entrar comigo num jogo? E eu preciso admitir, eu amei os comentários da Jessie. Ela tem um humor bem sarcástico, ela solta umas piadinhas assim, umas alfinetadas, com toda aquela excentricidade do gato Cheshire de Alice. Então a narração dela e os comentários que ela faz são muito bons. E calma que na parte dos personagens eu vou comentar mais sobre a Jessie, porque ela merece. Virou aqui uma das minhas personagens favoritas desse filme. Icônica. Surpresa? Quando mudaram o passado, vocês criaram o caos. Mas o filme começa com a gatinha Jessie narrando pra gente e relembrando o que aconteceu no filme anterior. Com tudo que aconteceu com a Rainha de Copas quando ela era malvada, que ela mandou cortar a cabeça da Cinderela. E claro, todo aquele dilema envolvendo a viagem no tempo de Chloe e Red. E esse início é muito lindo visualmente, porque esses flashbacks e esse relembrando é contado por meio das cartas da Rainha de Copas. E com a própria gatinha Jessie assim aparecendo e invadindo a cena, e o efeito visual da gatinha ficou muito mágico. E quando esse flashback acaba, a gente vai direto pra história que começa no País das Maravilhas. E respondendo dúvidas aqui que a gente tava com isso dentro da cabeça, esse filme começa exatamente onde Descendentes 4 acabou. Então Descendentes 5 começa exatamente um pouco mais tarde, naquele mesmo dia, depois ali do início das aulas de Aragorn. Porque na cena inicial aqui de Descendentes 5, a Red e a Chloe estão com o mesmo visual que elas estavam lá na cena final do filme anterior. E logo depois disso, o filme já corta pro dia seguinte, que é realmente o dia seguinte, depois que as meninas voltaram da viagem no tempo, inicia a primeira música desse filme, que é Perfect Princess. E a cena musical é exatamente igual àquela que a Disney tinha revelado. A única diferença é que quando a Red e a Chloe chegam na escola de Aragorn, elas conversam ali, tem um diálogo no meio da música, mas aí depois a música segue exatamente igual e a cena visual também. E como já bem sabemos, é ali na escola de Aragorn que somos apresentados aos novos personagens desse filme. E uma coisa que não saiu da minha cabeça, e eu tenho certeza que da sua também não, era o seguinte: como será que esses novos personagens estão? Será que conseguiram desenvolver esse tanto de personagem novo? Então calma, vamos conversar aqui sobre cada um deles. Prim and proper, lovely ladies. Eu preciso começar falando sobre o meu favorito de todos, que foi o Max Hetter. Ele já tinha mostrado bastante potencial nos trailers e eu preciso revelar pra vocês. Ele não decepciona nadinha no filme. Eu simplesmente
simplesmente amei esse novo VK. Ele tem aquele jeito charmoso de vilão, com umas alfinetadas assim, bem do estilo VK que a gente adora, só que aqui juntando com o jeito único e excêntrico da família Chapeleiro Maluco. Então o Max Hetter tá simplesmente maravilhoso. E também ao longo do filme o Max tem um dos melhores desenvolvimentos de personagens aqui de todo o Descendente 5. Não posso revelar muito aqui em que sentido ele tem o seu desenvolvimento, porque seria um dos maiores spoilers dessa história, mas foi bem inesperado o caminho que o roteiro seguiu assim com o Max, junto com coisas bem legais que a gente tava querendo muito aqui que fosse explorado nesse personagem, por ele ser, né, o filho do grande novo vilão de Auradon, o Chapeleiro Maluco. O Maddox era o meu único amigo. Tá falando do vilão número 1 de toda a Auradon? Mas eu preciso revelar que a Disney não teve medo de ousar nesse novo roteiro de Descendentes. E eu tava com esse receio que eu comentei aqui nos vídeos, deles irem pro caminho preguiçoso, assim, que teria uma solução mais rápida e fácil dentro do filme. Mas pelo contrário, em muitos momentos o roteiro foi pelo caminho mais ousado e eu amei isso. Já o Luiz Madrigal é outro ponto alto desse filme. Você precisa ter mais do que um cabelo bonito e um belo sorriso. Ele é aquele perfeito príncipe que a gente amava, assim, nos filmes clássicos da Disney. Ele é charmoso, é respeitoso com as meninas, defende elas, assim, em vários momentos. É um fofo. Além dele ter toda aquela essência maravilhosa da família Madrigal. Ele também usa várias frases e palavras em espanhol ao longo do filme, bem como a gente vê em Encanto mesmo. E além disso, o Luiz tem muitas cenas fofas nesse filme. Pois, como vimos no trailer, ele e a Red, assim, tem um desenvolvimento juntos, tem ceninhas juntos. E sério, as cenas dos dois exalam muita química. Eu fiquei simplesmente encantada que conseguiram desenvolver aqui um casal de descendentes no nível que a gente tinha nos primeiros filmes da franquia. E isso ficou muito bom. E sobre Luiz e Red, uma coisa que eu gostei é que eles não forçam ser aqui os novos bem e mal dessa nova parte da franquia. Longe disso, o romance deles vai por um caminho bem diferente de desenvolvimento do que a gente teve ali de mal e bem. E foi isso que fez esse casal ser tão interessante. Eles não são assim o novo mal e Ben. Eles têm a sua própria história e identidade aqui dentro do filme. Mas o Luiz também é desenvolvido para além dessa relação que ele tem com a Red. Ele abre seu coração em vários momentos, desabafa mais aqui sobre fazer parte da família Madrigal e é muito fofo. Resumindo, Luiz é um fofo. Já a Razel Gancho, no começo eu não consegui me cativar tanto com ela, eu achei que ela ficaria deslocada dentro do filme, mas ao longo da história ela vai ganhando mais espaço e vai se mostrando uma personagem bem carismática. Ela faz vários comentários divertidos vez ou outra e ela adora dar conselhos caóticos. E a atriz consegue passar essa essência de que a Razel faz parte da família Gancho. A gente já conhecia o Harry Gancho, a gente era encantada com esse personagem, então eu senti que a Razel conseguiu passar aquela ideia de irmã mais nova do Harry. Meio que assim, ela aprendeu aquilo com o irmão dela. Infelizmente a Razel Gancho não teve desenvolvimento emocional igual a gente teve com o Max ou com o Luiz, mas como eu disse, ela consegue lembrar bastante o Harry Gancho como uma irmã mais nova mesmo, e eu achei isso bem interessante. Só ficou aquele gostinho de que ela poderia aparecer mais, que ela poderia ter um maior desenvolvimento, e eu fiquei querendo ver mais dela crescer dentro do filme. Então ficou faltando isso na Razel Gancho. Smiths não comam nenhum dos nossos amigos. Ele parece ser legal. Já os Smiths, eu preciso falar, eu fiquei muito chateada com o que fizeram com eles nesse filme. Porque eles não têm personalidade basicamente nenhuma. A gente já tinha visto isso nos trailers, que era uma coisa que eu tava aqui meio receosa, e de fato é aquilo que a gente viu nos trailers mesmo. Eles são basicamente aqui os capangas da Razel, fazem o que ela quer, seguem ela pra todo canto, como se fosse capanga mesmo. E assim, eles eram crianças com tanto potencial em Descendentes 3. Sabe, eles foram a segunda geração de VK que foram estudar em Auradon, foram escolhidos pelo próprio Carlos e pelo Jay. Então achei que eles foram desperdiçados demais e reduzidos a apenas alívio cômico. E alívio cômico sem personalidade. Admito que em alguns momentos eles são bem divertidos, meio aquela vibe de gêmeos caóticos. E eles têm, assim, expressões faciais muito boas, assim, nos fundos das cenas e reagindo aos momentos. Mas os personagens não saem disso. Não tem personalidade nem desenvolvimento nenhum, infelizmente. Já o Félix e o Robbie Wood, eles são os que menos aparecem no filme todo. Sério, eles aparecem tão pouco que eu não consigo nem dissertar aqui sobre cada um deles individualmente. Que eles sempre estão juntos e eles sempre somem em vários momentos da aventura juntos também. Chá? Nada de chá. O que aconteceu lá? Eles têm, assim,
falas mais pontuais no filme, eles não ficam completamente só no fundo da cena, eles falam, reagem e aparecem na história, mas eles não têm destaque nenhum desenvolvimento. Sem contar que toda hora no filme eles acabam se perdendo do grupo e aí eles somem de cena e depois volta do nada, o que faz eles serem zero desenvolvidos. E assim, o Félix também tinha muito potencial porque ele é irmão da Cília, que a gente viu em Descendentes 3. O Robin Hood também seria muito interessante da gente ver mais dele, mas eles não aparecem, nem tem destaque. E claro, a gente precisa falar da Pink. A minha irmã tá lá dentro e precisa de mim! Pois ela é justamente o que eu já tinha suspeitado, que ela seria aquela pitadinha de Bridget aqui nesse novo filme, já que a Bridget foi uma das personagens mais amadas no filme anterior. E dito e feito, a Pink é a Bridget todinha. Ela usa bordões fofinhos, ama cor de rosa, ela é bem aquele jeito Bridget mesmo. E ela também tem uma grande tendência ao drama. Até demais. Tem vários momentos assim que eu senti que a personagem se passava, ficava um pouco irritante, mas ela tem um desenvolvimento muito legal e cresce muito aqui ao longo do filme. E ela tem várias cenas muito preciosas. Também desenvolvem bastante a história de irmã dela ao lado da Red, porque é aquilo que a gente já tinha comentado nos trailers anteriores, que a Pink, ela cresceu ao lado da Red, ela cresceu ao lado dessa irmã, mas a Red não, ela simplesmente brotou naquela realidade e ela tem uma irmã mais nova agora. Então a gente acompanha essa jornada da Red descobrindo o que é ter uma irmã e a Pink tentando entender quem que é essa nova irmã dela que tá tão diferente da irmã que ela conhecia. Então o filme trabalha isso de uma forma muito fofa, principalmente essa jornada da Red entendendo o que é ter uma irmã. Sem spoiler, gente, mas eu chorei numa cena aqui da Pink e da Red. É uma cena musical, envolve flashback e é uma cena muito linda. Só que eu preciso admitir, eu achei que ela seria meu personagem favorito do filme, mas ela não foi. Meus favoritos foram o Max, a Jessie e o Luiz. Mas assim, a Pink não decepcionou, longe disso, mas é porque esses três foram muito maravilhosos aqui em Descendentes 5. E assim, o destaque todo é do Max. Ele tá um personagem muito maravilhoso. E calma, porque é depois da cena musical de Perfect Princess que a gente conhece o nosso novo grande vilão de Aradon, o Maddox, Chapeleiro Maluco. Eu vou dominar o País das Maravilhas. Isso não era segredo, mas eu admito que a cena em que esse vilão é introduzido é muito icônica e ainda conseguiu ser surpreendente. E vou admitir outra coisa. Maddox, Chapeleiro Maluco, é sem dúvida um dos melhores vilões da franquia de Descendentes. Eles vão aprender a seguir as minhas regras. E o mais legal é que Descendentes 5 explora tudo de possível sobre esse vilão. A gente tem a origem do vilão, de por que o Chapeleiro Maluco virou vilão nessa realidade nova, por que ele perdeu a cabeça e virou um chapeleiro maluco, o que fez ele ser banido para a Ilha dos Perdidos. Então a gente teve simplesmente todas as respostas que a gente queria que fossem respondidas sobre esse vilão. Mas o que eu mais achei assim chocante, inesperado e que não ia aparecer nesse filme é realmente isso de ter contado a origem do Maddox vilão. E essa história é muito boa, de por que a Rainha de Copas é boazinha e por que isso fez o Maddox virar o vilão agora. E outra coisa que souberam trabalhar muito bem nesse Maddox vilão é que souberam trabalhar essa vilania nele sem perder a excentricidade, aquela uniqueza que o Chapeleiro Maluco tem. Então, sério, ficou um vilão muito bom de assistir. E voltando aqui pra gatinha Jessie, ela tem uma importância muito grande dentro do filme, pois além dela ser narradora em alguns momentos, ela também é uma personagem dentro da história e ela tá ali ao lado do Maddox, Chapeleiro Maluco. E essa dinâmica dos dois é muito legal de assistir, não vou comentar muito pra não dar spoilers, mas é maravilhoso. As interações da Jessie e o Maddox são muito boas. Eu amei essa gatinha e o tempero que ela traz pra esse filme. Sério, contribuiu muito pra narrativa da história e o filme perderia muito se não tivesse a gatinha Jessie. Também se tornou aqui uma das minhas personagens favoritas da franquia de Descendentes. E eu tenho uma ótima notícia, mantiveram as invenções do Maddox. Sim, e ele as usa pros seus planos maléficos. Eu já tava falando isso nos trailers, que eu tava com muito medo assim de emburrecerem esse personagem só pra ele ficar um vilão mais fácil de ser derrotado, mas não, gente, a Disney realmente foi pelo caminho mais ousado. Manteve ele inteligente, inventor e usando essas invenções para o mal. E o que fizeram nesse roteiro é muito de aplaudir, que eles de fato foram pelo caminho mais difícil. Tic-tac, tic-tac. Jessie, Quer entrar comigo num jogo?
Já do elenco adulto em si, Cinderela e Rainha de Copas estão maravilhosas. Elas aparecem em vários momentos durante o filme, acredito que até mais do que no filme anterior. E todos os momentos que elas aparecem são grandiosos. O talento da Brandy e da Rita Ora transborda assim na tela. E ao longo do vídeo eu vou comentar de mais momentos aqui entre as duas. Também não vou falar muito da Cinderela aqui pra não dar spoilers pra vocês do desenvolvimento dela ao longo do filme. Mas ela também tem um desenvolvimento bem legal. Mas agora vamos voltar aqui pra escola de Arden, porque ali a gente tem uma cena muito fofa. Uma pequena homenagem ao Cameron Boyce. De todas as homenagens até agora, essa foi a mais discreta. A gente teve aquela homenagem grande no curso do casamento, em que a Mal recebe ali um presente que simboliza o Carlos. Já em Descendentes 4, a gente tem aquela cena que fez todo mundo chorar. Já em Descendentes 5, a gente não tem uma homenagem direta, mas a gente tem um quadro do Carlos aparecendo ali na sala da diretora de Arden, que é aquele mesmo quadro que a gente viu no filme anterior, que aparece assim numa cena de destaque e tudo mais. Eu sempre fico muito feliz e emocionada quando eu vejo homenagens ao Cameron Boyce dentro da franquia de Descendentes. É impossível lembrar de Descendentes sem lembrar do quanto que o Carlos foi memorável nessa franquia e quanto que o Cameron Boyce marcou muito a gente. E voltando aqui pro filme, porque não é segredo que o nosso grande vilão Maddox captura a Rainha de Copas, e é aí que todo o caos do filme começa, né? Essa é basicamente a sinopse de Descendentes 5. E a grande missão de Red e Chloe é retornar ao País das Maravilhas pra salvar tudo de novo. Mamãe foi capturada! Eu vou dominar o País das Maravilhas. E como você sabe, os VKs decidem entrar nessa missão, incluindo o Max Hetter, que é o próprio filho do vilão. Temos que voltar pro País das Maravilhas, agora. Precisam da gente pra derrotar o meu pai no jogo dele. Eu tava muito curiosa pra descobrir por que o Max tava lutando contra o pai dele, e sim, o filme explica os motivos. Não vou dar spoiler pra não estragar a sua experiência, mas o motivo é muito bom. Mas eu achei esse início do filme muito bem construído, que é essa, basicamente a sinopse, né, até a Rainha de Copas ser capturada e a galera ir pro País das Maravilhas. Trouxe uma boa motivação dos personagens caírem ali nesse novo mundo e iniciar essa missão. O show é seu, princesa. Não é princesa, é só Red. Gente, o País das Maravilhas tá muito lindo. Os efeitos visuais são muito encantadores. E é aquilo que a gente viu no trailer, mas ainda mais ampliado e revelando mais partes do País das Maravilhas. Tá muito lindo. Olha esse lugar. Mas sério, os efeitos visuais desse filme é de longe o melhor efeito visual de todos os filmes de Descendentes até agora. Então tá aqui uma coisa que Descendentes 5 superou todos os outros Descendentes anteriores: os efeitos visuais. E é ali no País das Maravilhas que inicia a nossa segunda música icônica, Wicked Wonderland. A gente já tinha ouvido essa música no trailer final, mas aqui no filme ela é cantada de fato pelo vilão Maddox. E a música conseguiu ficar ainda mais icônica na voz dele. E eu achei que tava cedo pra admitir isso naquela análise de trailer, mas agora eu posso dizer com exatidão: essa música tem toda aquela essência das músicas clássicas do universo de Descendentes. Exala aquela aura de vilão, aquela aura de Descendentes. Eu amei isso. Entrou facilmente aqui no meu top de 10 músicas favoritas da franquia. Já depois que a galera entra no País das Maravilhas, até o final do filme é cheio de spoilers. Porque, gente, os trailers não revelaram nada pra gente do que acontece desse meio pra quase o final. Então esse meio é completamente surpreendente, porque a gente não teve assim muita cena sobre o que acontece nesse meio da história. Então ficou assim tudo muito inesperado e muito bombástico. Então não vou falar muito sobre esse meio pra não dar spoilers, e vou comentar aqui mais sobre as músicas e o que eu achei de cada uma delas. Mas não preocupa que na minha análise, depois que o filme lançar no dia 17, a gente vai ter uma análise completa e eu comento de todos os spoilers e, né, minha reação e analisando eles. E a nossa terceira música é Did You Hear About Them?, que é uma música meio dos VKs contra os heróis, mas assim de uma forma divertida, meio que uma disputinha assim divertida entre eles. E foi uma das músicas, na minha opinião, mais fracas desse novo filme. Não me cativou nem no ritmo, nem na letra. No refrão eu comecei a gostar um pouquinho mais, mas não ficou marcante. Mas a cena musical, assim, a cena visual é divertida ali, dos dois grupos se conhecendo e meio que fazendo piadinhas um com os outros. Depois não demora muito pra quarta música começar, que acontece naquele momento daquela cena de xadrez. E a música Dancing with the Enemy. Achei
uma cena musical assim muito parecida com Night Falls, de Descendentes 3, que é ali dançando de frente pros soldados e a batalha vira meio que uma batalha de dança. Já a música eu também não achei muito envolvente. Faltou essência Descendentes nela, assim, personalidade de Descendentes mesmo, que a música é boa, mas ficou parecendo mais uma música de pop geral, não uma música do universo de Descendentes. Depois eu quero ouvir ela de novo, assim, depois de um tempo, né, de eu ter assistido o filme, pra eu ver se eu mudo de opinião, mas no momento, minha opinião é essa. Já a quinta música, e a gente sobe o nível novamente, porque é um dueto muito fofo do Luis com a Red. Ela se chama For Once in My Life, e é uma música muito fofa e que exala muito a química desses dois. E essa música foi muito à altura aqui das músicas românticas de Descendentes. Já a sexta música se chama The Girl I Used to Be, e é um dueto muito fofo entre a Cinderela e a Rainha de Copas. Não tinha como ser menos, porque a Rita Ora e a Brandy são simplesmente rainhas da música. Então essa música entrega todo o talento das duas. Me passou muito uma vibe assim de Space Between, só que agora de uma amizade que realmente passou pela adolescência, durou anos e anos e anos e continua forte. Música muito linda e realmente entrou aqui pro meu ranking de melhores músicas da franquia. E a sétima música é Heartless, cantada por nada menos que a Chloe e o Max. Nesse momento eu não vou comentar sobre ele, que ele é um dos mais bombásticos do filme, e eu fiquei arrepiada do início ao fim, tanto pelo que acontece na cena quanto pela música. Mas não vou falar muito dessa cena porque ela carrega basicamente as maiores reviravoltas desse novo filme, mas ela merece muitos comentários, então aguardem que eu vou comentar mais sobre ela no nosso vídeo com spoiler. Já indo pro desfecho do filme, a gente tem a música Who I Am, e é uma música da Red, eu preciso admitir que também é uma música muito linda. Sério, gente, a maioria das músicas desse filme estão muito lindas e isso me pegou muito de surpresa. Exala, assim, a essência de Descendentes. Isso foi uma coisa que a gente sentiu muita falta no filme anterior e parece que ouviram aqui os fãs. E essa música da Red bate fundo do coração. Só uma coisa que eu achei sobre esse final é que eu achei ele rápido demais, no sentido de uma solução rápida e todo o contexto vira de caos total pra rapidamente tudo resolvido. Uma treta final ali se resolvendo fácil demais. Então acho que esse final pecou no desenvolvimento e resolveu as coisas aqui de um segundo pro outro. Mas uma coisa legal que esse filme traz é um desfecho para essa história de viagem no tempo e também do relógio de bolso. Então sim, também tivemos respostas sobre isso aqui dentro do filme. E a música de encerramento do filme é Go Live It, que é bem clima assim, felizinho, alegre, dançante, final de Descendentes mesmo, aquele ali que todo mundo dança, que a gente tem todo final de Descendentes. E eu terminei assim, ó, dançandinho no final do filme, que essa música é muito gostosinha. E sério, é muito Disney Channel esse filme, gente. Muito aquela essência da antiga Disney Channel. Eu viajei assistindo esse filme e eu fiquei assim, sabe, olhando pro filme e me sentindo adolescente, pré-adolescente de novo, assistindo a antiga Disney Channel. E eu sei que tem uma pergunta que não quer calar. No final desse filme tem a clássica frase de Descendentes. Você não achou que esse seria o final da história, não é mesmo? Você não achou que esse seria o fim dessa história? Achou? E aí eu vou deixar de surpresa pra vocês, porque assim, eu fiquei com o coração assim, ai, cadê a frase? Cadê a frase? Será que esse filme vai ter a frase? E aí eu vou deixar vocês também com sabe, o coração acelerado no final desse filme. É isso. Mas, gente, que filme fofo. Eu senti que ele conseguiu entregar tudo aquilo que a gente achou que faltou no filme anterior. Como eu pontuei ao longo do vídeo, teve alguns momentos que foram rápidos demais, faltou desenvolvimento, alguns personagens foram deixados de lado, mas em sua grande maioria foi um filme muito bom. Sei que a gente sempre vai ter saudade dos nossos VKs originais que marcaram a nossa geração, Mal, Eve, Carlos e Jay. Os primeiros filmes sempre serão um clássico, mas esse quinto filme conseguiu entregar Descendentes pra gente. Trouxe personagens novos muito interessantes, desenvolvimento de casal, arcos de vilão, trouxe o País das Maravilhas muito lindo. A única coisa que eu senti falta no filme é que ele não explora nada de Aragorn. As meninas só chegam ali rapidinho e voltam pro País das Maravilhas, como a gente viu nos trailers e tudo mais. Então eu senti falta de ver como que tá Aragorn agora, depois que elas fizeram a bagunça no passado. Inclusive não tivemos pistas sobre Mal e Ben. Então isso ainda ficou em aberto aqui no filme. E não temos cenas pós-créditos. E ó, Descendentes, País das Maravilhas Perverso estreia no Disney Plus dia 17 de julho. Então assim que lançar, assiste lá e volta aqui e me conta o que você achou do filme. Vou ficar esperando seu comentário. E claro, assim que o filme lançar, a gente vai ter um vídeo aqui no canal com análise completa aí de todos os acontecimentos do filme, segredos escondidos no filme. Então aguardem que a gente ainda vai ter muitos conteúdos sobre Descendentes. Mas sério, gente, surtando com a Disney ter me notado com o universo de Descendentes. Muito feliz e muito honrada com isso. E isso também é graças a vocês por apoiarem meus conteúdos, então muito obrigada de coração. E é isso, eu te espero aqui no próximo vídeo. Um beijo grande e